Hoje a gente começou essas figuras, essas imagens para vocês desvendarem objetos inimagináveis ou obscuros dentro dessas figuras que eu mandei, né? E a gente vai começar a aula de hoje falando sobre isso, tá? Foi só, na verdade, para entreter vocês, mas que faz todo sentido para a aula que a gente vai ter agora, né? Que tem como tema diagnóstico organizacional, tá? Nós. Professora, Oi, antes de começar a aula, eu gostaria de conversar uma coisa, que minha mente está ficando pesada. diz que foi. Eu pesquei o teste na internet. Socorro! A pessoa, a Perdão, turma. pessoa, a pessoa da disciplina de ética, a pessoa da disciplina de ética, monitoria de ética, eu vou passar, ainda bem que tá gravado. Eu vou passar essa comunicação para seus professores de ética, viu? Porque isso é Não. extremamente antiético, Isaac. Como é que tu faz isso? Vocês estão todos de prova, né, do que Isaac fez. Ele pescou a resposta. É assim, vendo e aprendendo, né? Se entregando aí em ações Desculpa, gente. Depois antiéticas. eu fiquei pensando, meu Deus, não deveria ter feito isso. Uhum, certo. Gente, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico organizacional. É, Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o livro que faz. Tá? Só um pouquinho. Este é o livro que nós vamos utilizar. Ele está na biblioteca virtual, tá certo? Ferramentas e diagnóstico em psicologia e trabalho. A gente utiliza ele, principalmente a primeira etapa. Ele é um livro que eu carrego ele debaixo do braço quando eu vou para consultorias em empresas, porque tem muita pesquisa e ferramenta para aplicação prática nas organizações. E hoje a gente vai falar sobre esse processo de introdução, sobre a importância do diagnóstico organizacional. Inclusive, a gente vai discutir, né, por que usar esse termo diagnóstico, tá bom? Então, eu vou espelhar aqui para vocês e a gente vai fazer uma discussão a respeito do, do conteúdo em si, diagnóstico, e qual a relação desse conteúdo com as imagens que eu trouxe para vocês no início da aula, agora no grupo, tá bom? Gente, é, quando a gente fala de diagnóstico nas organizações, né, do papel do psicólogo dentro do trabalho, eu sempre levo vocês a pensar sobre o nosso papel, né, ao tomar decisões, a ser observador, a ser perceptivo com as coisas que acontecem ao nosso redor. Geralmente nós psicólogos, a gente já tem esse estigma, né, de que nós, enquanto psicólogos, a gente precisa, né, conhecer bem as pessoas, que a gente é muito atento e observador. Não sei se vocês já receberam, né, esse tipo de informações, assim, aí, Evelyn, tu é muito observadora, tu tá atenta aos detalhes. Geralmente as pessoas julgam muito o psicólogo nesse papel, né, de ser um bom observador. Não sei se vocês se consideram bons observadores, e aí é estar atento aos detalhes, é não deixar escapar nada, olhar para um lugar, né, de outra. As pessoas olham de um jeito e você traz um outro olhar, uma outra análise para aquilo que você está vendo, né? Nós, enquanto psicólogos, a gente o tempo todo é demandado para esse tipo de ação, né? De observar com mais criteriosidade, com mais sutileza nos lugares onde a gente está, principalmente, né, na nossa relação, na nossa atuação profissional. Por exemplo, a gente precisa estar atento ao corpo do nosso paciente, do nosso consulente. Nós precisamos estar atento à dinâmica daquela organização, à dinâmica familiar numa visita domiciliar. Enfim, a gente precisa estar observando o todo à nossa volta. Inclusive, nós mesmos, a gente precisa estar o tempo todo nos observando como um processo de autoavaliação, tá certo? Ó, o livro é esse aqui,
Ele tem na biblioteca virtual, não sei se vocês conseguem ver. Ferramentas de diagnóstico para organizações e trabalho, tá? Um estudo sobre a psicologia organizacional do trabalho. Ele é um livro que está na biblioteca e a gente vai utilizar dele agora a parte da apresentação, para vocês terem ideia. A gente... Professora, Oi. Oi. minha biblioteca virtual não funciona de jeito nenhum. Por quê? Não sei, ele disse que eu tenho que procurar como se fosse algum canto da faculdade, como se fosse bloqueado. Já viu o DTI? O rapaz pediu só para me mudar, porque estava saúde, pediu para me mudar para Crajubá, mas mesmo assim continua bloqueado. Aí toda vida, quando eu preciso, eu peço para alguém me mandar. Eu não acredito. Pois liga pro DTI, pede para eles agilizarem tua matrícula, porque é muito simples. Você bota matrícula que já entra na biblioteca virtual. Pois o meu eu já tentei várias vezes, mas não deu certo. Eu vou tentar entrar em contato de novo para ver. Tenta, porque principalmente agora que a gente tá distante da biblioteca física, nosso acesso é somente com a biblioteca virtual, entendeu? Eu já tentei baixar um livro, mas eu ainda não consegui baixar esse livro para não tem na biblioteca virtual, só tem na biblioteca física. Tô vendo como eu vou utilizar ele nessa disciplina, não, na disciplina de psicologia organizacional, para poder enviar para vocês esse documento, para a turma esse documento, já que a gente não tem acesso à biblioteca física, tá bom? Mas eu vou colocar esse conteúdo, esse capítulo e essas indicações dessa referência desse livro no Moodle e posso mandar agora também depois no grupo da turma. Tá certo? Tá certo. Pronto. Então, assim, pessoal, a gente vai ver hoje diagnóstico organizacional, tá? A importância desse primeiro passo. Por que que eu falo isso? Esse conteúdo, gente, ele não está na nossa ementa. Ele não é uma obrigatoriedade da ementa. Inclusive, eu vou até rever com Flaviane para acrescentar isso como ementário. Por quê? Porque dentro da disciplina do estágio em gestão, o que mais é solicitado dos estagiários de psicologia em gestão é diagnóstico organizacional, é a pesquisa de clima, né? Que foi uma das coisas que Sandy comentou aqui conosco. A primeira coisa que se pede do estagiário é o que ele pode trazer de diagnóstico, de característica, do que ele está observando dentro da organização. Sabe no estágio básico de vocês, que vocês vão a campo, faz o matriciamento, faz o entorno do bairro para saber, para identificar como é que é a população e como ela representa naquele lugar, né, que vocês vão estagiar, seja na escola, no CRAS ou no CAPS. Do mesmo jeito nas organizações de trabalho. A gente muitas vezes não sabe por onde começar, né, a investigar ou a observar a organização. E é por isso que a gente vai ver esse capítulo para dar um suporte a vocês, né, em o que observar dentro da organização, entendeu? É sinônimo. Diagnóstico organizacional é sinônimo de diagnóstico institucional, tá bom? São sinônimos. Posso passar? Então, assim, eu trouxe para vocês essas imagens que eu coloquei no grupo. Por quê? Porque ela revela muito sobre o nosso poder de percepção, né? Inicialmente, a gente vê nesses tigres só 4 tigres, não é assim? Inicialmente, a gente só vê dentro da organização, não, dentro dessa foto, 4 tigres. Só que quando a gente vê que os colegas viram 6, que o colega viu 10, aí você diz, oxente, onde? Aí você vai procurar, né? Se a gente escondesse toda essa parte aqui, né, a gente ia ver só os 4 tigres. O que essa imagem representa? Vocês viram que vocês disseram assim, quando eu mandei a primeira figura do iPhone, né? Assim, encontra o iPhone na foto. A Iane colocou uma coisa interessante. É a pessoa que está tirando a foto. A gente sempre vai para um lugar, né,
mais inteligente de responder e que não está errado. Talvez, de fato, quem estivesse tirando a foto fosse um celular iPhone, tá? Mas na foto existia um iPhone escondido no carpete, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, é onde eu quero entrar. Quando nós psicólogos entramos numa organização, geralmente o nosso papel é esse de desvendar. Porque, na verdade, vai estar lá uma mesa e um tapete. E aí você vai procurar, e você, de repente, você encontra um iPhone. Às vezes, vai ter alguém para dizer assim, o problema da empresa é porque os funcionários estão desmotivados. Aí você vai desvendar, você vai procurar, você vai dar zoom em alguns lugares, você não vai dar zoom em outros, você vai distanciar, você vai aproximar aquela organização, até você encontrar que o processo, o que desmotiva as pessoas é um negócio bem pequenininho que você nunca se atentou. Por exemplo, os funcionários estão desmotivados porque não recebem férias. Não que isso seja um problema pequeno, é um grande problema. Mas às vezes isso não está claro para a gente, não está claro para o dono da empresa. E o nosso papel enquanto psicólogo, que a gente vai para a organização, é desvendar, é dar zoom, é distanciar, é aproximar. Entendeu? Esse é o nosso papel. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês, né? Para que vocês sentissem na pele o nosso papel, né? Que é meio que desvendar e colocar por que para algumas pessoas é mais fácil, por que algumas pessoas é mais difícil. Observar alguns detalhes. Por exemplo, a imagem aqui dos tigres, né? Vamos pensar na seguinte situação, gente. Imagine que você vai para uma empresa, né? E você geralmente é convidado porque tem problema na empresa, tá? E aí as pessoas dizem que é uma empresa de tigres. E a gente só consegue ver os 4 tigres, né? Que é o que tá mais claro pra gente. Só que como isso é óbvio, não é eles o problema. Os problemas são os que estão por trás desses grandes tigres. A gente vai observar o que está no fundo da imagem. A gente vai observar o problema como se o problema fosse quem está por trás desses grandes tigres. Esse geralmente é um das grandes questões que a gente faz. Ou a gente vai, de fato, para olhar o que está na figura, né? O que está na figura, ou o que está no nosso plano de fundo, né? A pergunta é, por onde começar, Larissa? Olhar o que revela o que é dado como problema, ou procurar outros problemas, ou identificar a causa desse problema específico? O que vocês me diriam? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Da ideia de percepção, né? De perceber como é a nossa função enquanto psicólogos nesse espaço de trabalho. Vocês estão acompanhando? O meu papel enquanto psicólogo é olhar o que está por trás, muitas vezes, da figura. Ou muitas vezes, eu sei que na figura tem mais tigre, mas eu preciso saber se é esses tigres que estão por trás, que estão fazendo o problema acontecer, ou é, de fato, esses grandes tigres que eu estou ignorando. Profundo, né, Larissa? Oi? Olhar também para o fundo, né? Isso. A gente precisa olhar nas duas direções. Por quê? Porque muitas vezes a gente chega na empresa e a gente acha que os problemas... imagine que é uma empresa com 2 diretores, os diretores são casais. A mulher e o homem são os diretores da empresa. Então a gente já entra na empresa assim, os problemas são esses 2 grandes tigres, né? E os 2 gerentes, tá? Eu não entendi. Um olhar. Entendi. Seria ter um olhar ampliado na organização, exatamente. Imagine nessa situação que tem 2 diretores e 2 gerentes aqui. Geralmente a gente vai dizer que o problema são esses grandes tigres, porque os outros nem aparecem. É como se esses outros tigres aqui, eles fossem quase que invisíveis. Perceba como essa imagem ela traz uma analogia interessante, né? Geralmente a empresa, né, eles acham que quem comanda e só se mantém vivo por conta dos donos, que são esses grandes tigres que está mais visível. Eles são a marca da empresa, eles são a cara da empresa. Só quem ganha
privilégios e os lucros é os donos, é os gerentes, e os outros que fazem parte dessa organização, eles são quase que invisíveis. Isso faz parte de um processo cultural da empresa. E essas pessoas, elas são tão invisíveis porque eles centralizam, porque eles não dão poder a elas. Então, quando a gente traz uma imagem como essa, né, é importante que a gente visualize o que está acontecendo com esse tigre aqui que só aparece um olho dele. O que está acontecendo? Qual o impacto dele para esse aqui ser visto? E qual o impacto desse aqui ser visto para esconder ele? Entendeu o nosso papel dentro das organizações? É levar para a empresa, né, para o lugar onde a gente vai trabalhar, um olhar de fato diferente. É ampliar as circunstâncias, dar zoom mesmo nas figuras, tá? Então é isso que nós vamos discutir agora. Para vocês terem uma ideia, quando eu já levei essa imagem para algumas salas de aula, e geralmente, por exemplo, eu vou passar aqui a imagem só para vocês terem uma ideia. Geralmente eu peço para que os alunos eu abro essa imagem na sala e peço para que os alunos circulem quais os tigres que eles estão vendo, como vocês fizeram agora no Zoom, no grupo, né? Eles vão dizendo quais os tigres estão vendo e circulando, né? E geralmente quando a pessoa vai lá na lousa para mostrar os tigres que estão vendo, eles geralmente não começam circulando esses 4 tigres. Vocês estão entendendo? Geralmente eu vou para o quadro e eu começo a circular os que estão externos. Esses daqui. Aí eu digo assim, mas e por quê? Aí tem hora que alguns alunos esquecem de circular os grandes tigres e esses tigres aqui, os que estão mais nítidos. Aí eu digo assim, mas por que tu ia esquecendo esses grandes tigres? Ah, porque eles já estavam óbvios. Aí eu digo, mas o óbvio a gente não vai dar importância ao óbvio? Ele não é visto ou ele não precisa ser mudado? Eu não preciso lançar um olhar para esse que está sendo claro? Vocês estão me entendendo essa compreensão do nosso papel enquanto psicólogo? Que muitas vezes a gente comete esses atos, né, essas falhas, porque a gente acha que, eu sei que a gerente, ela é apadrinhada e aí eu não tenho como mudar, então eu vou ignorar isso aqui, não vou importar, não vou trabalhar com aquilo. Se dá problema demais, então não vou nem mexer, entendeu? Então, é isso que a gente precisa se atentar dentro das organizações. É para esse olhar, né, de cuidado e de atenção sobre aquilo que nos demanda, entendeu? É dar zoom, é distanciar para a gente poder ver melhor onde a gente está. Diz, Isaac. Professora, até porque, né, o psicólogo ele pode estar até reforçando a compreensão de uma zona de conforto numa relação de poder, por ele estar dando mais, não dando enfatizamento ao óbvio, as coisas que são óbvias, que às vezes são coisas que não são corretas de acontecer numa organização, mas aí acaba que a psicóloga ela vai reforçar a relação de poder e transformar em uma zona de conforto até para a própria intervenção dela. Uhum, exatamente. Por isso que o nosso lugar, gente, é olhar de forma ampliada, né? E se implicar dentro daquilo que nos é demandado de forma muito ética, tá? Então, quando eu trago essa imagem, ela reflete muita coisa do nosso fazer enquanto psicólogo, né? Para além disso, né? Quando a gente olha essa figura aqui, né? Que Isaac pesquisou, né? De forma antiética, né? Brincadeira, Isaac. Quando a gente olha para essa imagem, tem uma coisa que é interessante. Como tigre, eu pedi para vocês me dizerem a quantidade de tigres. Quando eu mandei essa imagem, eu coloquei assim, quais os animais vocês estão vendo? E vocês continuaram a dizer a quantidade. 10, 6, 8, 20, enfim. Vocês começaram a dizer a quantidade. Gente, vocês não entenderam a pergunta, né? Vejam como isso é interessante. Você está tão acostumado a ser demandado para um fator quantitativo, ou seja, se fosse também o contrário, que você não ia se atentar à quantidade, ou você não ia atentar-se ao que é,
mas sim a quantos animais tem na imagem, não o que significa. Então vocês começaram a dizer 10, 8, 7, né? E aí quando eu disse assim, gente, quais animais vocês estão vendo? Aí que vocês começaram a citar o nome, saiu um animal que eu nunca nem vi na vida. Por quê? Porque faz parte de uma experiência de vocês com relação ao que vocês estão enxergando na figura, entendeu? Então, só para que vocês tenham ideia, geralmente quando eu coloco essa imagem também, o último nome que se falam que está vendo é o elefante. Dizem todos os animais, menos o óbvio, que é o elefante. O óbvio muitas vezes não é observado, o óbvio muitas vezes não é dito, não é levado em consideração. E é geralmente o óbvio que dá todo o problema. Vamos ver quais são os animais que vocês conseguem visualizar aqui. Vamos lá. Quais eram os animais? Vocês estavam vendo o peixe, a tartaruga, o elefante, o mosquito, o burro, o cachorro, a serpente, gato, rato. Vocês conseguem ver o gambá? Aqui? Alguém consegue ver nitidamente esse gambá? Uma galinha, a galinha aqui em cima da orelha do burro, um crocodilo e um golfinho. Quem fez essa figura, ele trouxe essas respostas pra gente. Vocês conseguem ver de fato esses animais que estão descritos aqui? Eu nem vejo o gambá, nem vejo a galinha, nem vejo o crocodilo. Mas tu consegue ver algum animal que eles não conseguem identificar? Marisa, Oi. aonde tá aí esse mosquito? Que Hum. ninguém falou, mas aí eu achei que eu tava errada. Pra mim que eu vejo um gorila, não um mosquito. Olha só, ela vê um gorila, não um mosquito. Quem mais? Isso, gente, tem a ver com a interpretação. Eu vejo a cara de um gatinho. Tô conseguindo ver Aquele uma bigodinho cara de um que tá gatinho. saindo assim. Aquela mistura o bigodinho assim do rosto do gato, não tem? Tem. Eu não consigo ver muitas coisas que vocês colocaram, né? E isso tem a ver com a nossa prática nas organizações. O que eu vejo pode ser diferente do que Samara vê, porque Samara tá vendo um crocodilo, né? E ela pode até, inclusive, se nós estivéssemos pessoalmente, ela poderia desenhar como ela está vendo esse crocodilo, mas é a forma como ela está vendo, né? É um gorila. Um gorila que ela tá vendo, né? Então, isso é a forma como ela tá vendo. Quando a gente fala sobre isso, tem a ver com a experiência dela, né? E eu vou dizer que ela tá vendo errado? Se tiver o crivo tá dizendo, o crivo é a resposta padrão. Quem criou essa imagem disse que não é um gorila, é um mosquito. E isso é o que nós vamos lidar diretamente nas organizações. É levar a interpretação, é levar um novo olhar para aquilo que está sendo colocado. E se isso ali, em vez de ser um mosquito, for de fato um gorila? E se o que eu não consigo ver como gambá, né? Que as pessoas estão dizendo que é um gambá, não for um gambá? Vocês estão compreendendo qual a importância, né, desse olhar minucioso sobre os objetos que circundam a organização? Porque imagine que aqui é uma organização, tá? Larissa, é impressionante assim a questão da percepção, né? Porque nessa imagem tem muitos animais aqui que eu não enxergo, não enxerguei no desenho. E aqui tem inúmeros, né? Que você nem imagina. Isso mesmo. Você diz, e assim, pode acontecer de, poxa vida, realmente isso aqui é uma galinha, mas eu não consigo ver. Ou como o Antônio disse, eu ainda continuo sem ver essa galinha. Ou, não, isso aqui não é galinha, isso é uma orelha de coelho. Percebe como a gente tem um olhar direcionado para alguns tipos de comportamento, para algumas pessoas diferentes dos demais? Porque isso tem a ver com o nosso aspecto subjetivo, com a nossa racionalização sobre os objetos que circundam, entendeu? Sobre nossa atenção e nossa sensibilidade a algumas imagens, entendeu? Vocês já fizeram a interpretação de olhar para o céu e criar desenhos nas nuvens? Ah, aquela nuvem parece um avião, aquela nuvem parece um carro, aquela nuvem parece um óculos.
e cria essas interpretações a partir do retrato da figura que vocês tiveram sobre a experiência de vida de vocês. Entendeu? Então, essas imagens refletem muito sobre o comportamento, né, das pessoas dentro do ambiente organizacional e como nós vamos, né, interpretar, como nós vamos intervir frente ao que aparece. Deixa eu mostrar duas figuras também para vocês que vocês com certeza já devem ter visto. Essa é a clássica da psicologia, né, gestáltica, que é essa daqui, que a gente diz, o que você vê primeiro? Eu geralmente vejo duas pessoas sempre. Deixa eu ler esse comentário que Solange colocou, que é bem interessante, que ela diz assim: acho que também é válido ter cuidado para não ser manipulado pela percepção do outro na organização, porque os funcionários têm a sua percepção e os gestores têm outra. É exatamente esse cuidado que a gente tem que ter, né? Porque vão ter duas percepções, e o nosso papel enquanto psicólogo não é dizer que a percepção de A está certa, nem a percepção de B está certa, né? É olhar para essas duas percepções e acreditar que de fato é a verdade deles, é como eles vivem aquela situação e como eles enxergam. E o nosso papel é mostrar, é ampliar o olhar de ambos para que eles possam de forma, né, fluida crescerem, sobreviverem dentro desse sistema, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a minha forma de visualizar a organização a partir da minha abordagem, que é a gestalterapia. Uma organização, ela é um organismo vivo, né? E que eu preciso, à medida em que o outro traz a sua própria percepção e o outro traz a percepção dele, o meu papel enquanto psicóloga é compreender que é válida a percepção de ambos e ampliar os horizontes desses dois lugares, para que um compreenda o outro e nesse organismo vivo da organização eles possam de forma fluida crescerem, entendeu? Se manifestar de uma forma significativa para a organização manter o lucro. E não criar dentro dessa percepção formas de manipulação, como Solange colocou, tá certo? Então, é importante que a gente consiga observar e ter muito cuidado com o que aparece dentro da percepção da gente nas organizações. Sobre essa figura, gente, olha aí, Isaac, tá vendo um peão de xadrez de cabeça para baixo, né? Eu nunca olhei por essa direção, né? Antônio, tu disse que viu o quê? Cadê tu, Antônio? Ó, então assim, a gente vê taça, a gente vê dois rostos, né? E isso, gente, tem a ver, geralmente, não sei se vocês já viram esses testes. É um teste que diz assim, o que você vê primeiro revela a sua personalidade. Vocês já viram esses testes bem cafonas da internet? Não é teste psicológico, muita gente pensa que é. Se você vê primeiro a taça, significa que você é isso, isso e aquilo. Se você ver primeiro o rosto, você vê isso, isso e aquilo. Isso é a imagem da figura e fundo, tá? Nas organizações, né, sempre vai ter algo que é figurativo, né? E vai ter um plano de fundo, né? E nós precisamos olhar para esses dois lugares, entendeu? Para a figura e para o fundo. E aí, algumas vezes, isso vai intercalar. Muitas vezes o que prevalece para mim é o rosto, são os dois rostos. Depois vai prevalecer a taça e por aí vai. A gente vai nesse lugar de figura e fundo que elas são mudados, né? Mutáveis. Essa outra imagem também ela é bem mais complexa, né? Para a gente interpretar, né? Mas o que a gente consegue ver? De antemão, dois idosos. Dois idosos. Boa. O que mais? Todo mundo só tá vendo os dois idosos? Não, tem duas pessoas, um tocando violão, o outro. Duas pessoas de chapéu, uma do lado da outra. Também na cabeça Tem uma do pessoa senhor. na porta também. Tem uma pessoa na porta.
Tem uma taça, acho que é uma taça no meio entre eles, que dá Taça, pra... boa. E a orelha dela é como se tivesse pendurado um brinco. Eu acho que também faz parte da figura que tem duas pessoas tocando violão. Uhum. Boa. Paulinha tá vendo 5 pessoas. Certo. O que mais? O que vocês estão conseguindo ver mais nessa imagem? Tem mais coisa, gente. Bora? 2 idosos, 2 pessoas, um tocando e a outra com algo na cabeça. Uma cortina boa, que parece os cabelos dos 2 idosos. Boa, é uma cortina que parece o cabelo dos 2 idosos. Uma taça de cálice. Vocês estão colocando o que vocês estão vendo, dando a descrição, tá? E isso, gente, reflete muito sobre o que a gente faz dentro do trabalho. É descrever, compreender o que tá sendo visto. Diz, Walter Mário. Oi, Walter Mário. Não, eu tentando usar aqui o Zoom, que eu não sei muito mexer. Eu tava tentando ligar aqui o bate-papo, desculpa aí. Não, tudo bem. Então, assim, dentro esse brinco pode ser uma garrafa, né? Teve pessoas que dizem que essa garrafa, ela é uma gaiola. Tem várias interpretações para aquilo que a gente tá vendo, tá? E esse é o grande cuidado que a gente precisa ter enquanto psicólogos dentro do trabalho. Porque vão pedir nossa opinião o tempo todo, gente. E a gente precisa ter muita clareza sobre o que a gente vai opinar, tá? Quando eu falei pra vocês no início da nossa disciplina, que eu dei as situações, já senhora A, senhora B, senhorita G, por aí vai, aqueles monte de casos de pessoas super legais dentro da empresa, que vocês precisaram decidir quem deve ligar e quem ficar. Eu disse a vocês que aquilo era tomada de decisão, que vocês iriam estar o tempo todo tendo que tomar decisões. E aí, quando eu trago o diagnóstico da organização, eu não estou dizendo que você vai tomar decisões, mas você vai precisar fazer um bom diagnóstico para poder, né, compreender como intervir para tomar decisões, né? Então, se pode dizer que o diagnóstico ou pode ser uma das etapas mais importantes do trabalho na organização, porque muda todo o contexto da intervenção. Exatamente. Ele é fundamental. Se nós não fizermos um bom diagnóstico dentro da organização, né, a gente não vai conseguir atingir o êxito. E aí, uma coisa que é importante frisar é que o diagnóstico organizacional, ele não é algo pontual. Ele não é algo que você faz somente uma vez. O tempo que eu passo na organização, eu estou o tempo todo fazendo diagnóstico, eu estou o tempo todo percebendo e buscando processo de intervenção para aquele lugar. Eu nunca posso, gente, fechar um diagnóstico como se fosse um diagnóstico médico, entendeu? Eu acho que vocês falam sobre isso, né, em psicologia comunitária. A questão do diagnóstico, isso é muito importante para uma intervenção comunitária. Aí a Evelyn falou isso, que está dentro do texto que a gente está vendo agora. Aí eu lembrei que era a disciplina. E o Thiago falou, assim, sabe, para a gente te usar um pouquinho e pedir alguns exemplos e explicações da gestão na questão social também. Uhum. Olha aí que legal, né? Como dá particular. E geralmente antes eu digo assim, olha, Tiago, não vem não, porque tu fica implicando com a psicologia organizacional, né? E eu implicava com a psicologia social, e a gente cada vez mais observa o quanto elas duas conversam, né? Elas dialogam, porque afinal de contas as organizações é um sistema social, né? E aí por isso que a gente e o sistema social é uma organização, né? E a gente precisa muito conversar sobre isso, né? Gente, é esse o nosso papel, né? Porque o diagnóstico organizacional, ele não é o fim em si mesmo, ele não é o fim, ele é o começo de vários processos de diagnóstico que a gente vai lançar,
tá? Dentro da organização. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Sobre o que significa os tipos de diagnóstico e qual será o nosso foco, né? Nessa primeira etapa da disciplina, tá bom? Então vamos lá. Os tipos de diagnóstico. Existem vários tipos de diagnóstico, né? O que é diagnóstico? O que eu vou buscar enquanto ferramenta para diagnosticar? Eu posso buscar diagnóstico para o desempenho, eu posso fazer diagnóstico para o comprometimento das pessoas na organização. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, entrincheiramento, já? Entrincheiramento significa, gente, observar o quanto as pessoas dentro das organizações de trabalho, elas são vinculadas ou elas permanecem na organização por outras razões que não seja o prazer, mas ela está na organização porque ela não consegue um emprego melhor, ela fica na empresa porque ela precisa sobreviver para sustentar a família, ela fica na empresa porque não quer desabonar as questões com o chefe, porque ela gosta do chefe dela, enfim, por outras razões. E aí a gente pode investigar se as pessoas dentro da empresa estão trabalhando por essa razão. Outro tipo é os interesses ocupacionais dessas pessoas na organização, o que faz elas ficarem, né? Qual a motivação das pessoas em trabalhar? Qual a potência em equipe de trabalho? Como assim? O que é esse tipo de diagnóstico em potência em equipe de trabalho? Geralmente eu aplico esse questionário, essa ferramenta diagnóstica em setores, né? Em equipes em que existe um gestor, né? Que faz a gestão para identificar quais são as potencialidades, né? Quais são as competências e os potenciais das pessoas naquela organização, tá? E isso faz com que, dentro de um contexto de equipe, eu possa verificar quem é a pessoa que vai desenvolver melhor determinado trabalho ou não. Outro tipo de diagnóstico é a resiliência no trabalho. E essa é uma ferramenta que a gente pode utilizar muito nesse período dentro das organizações. O quanto as pessoas precisam estar sendo resilientes nesse período de pandemia, tá? O quanto elas conseguem superar os desafios postos a ela, tá? E domínio das habilidades no uso de novas tecnologias. Então, geralmente, uma empresa que quer comprar um sistema novo para a empresa, né? Como verificar se as pessoas estão habilitadas ou se elas conseguem, né, desenvolver esse potencial para usar novas tecnologias à disposição, né? Vínculos de carreira, né? Qual os vínculos que as pessoas buscam dentro da carreira profissional dela? Gente, tá travando o meu áudio ou é só minha imagem? Acho que é só minha imagem, né? A percepção do desenvolvimento organizacional é outro diagnóstico. Como assim? Eu vou verificar como as pessoas lá dentro da empresa percebem o seu desenvolvimento profissional lá dentro da organização, entendeu? Então, eu vou olhar se dentro da empresa as pessoas se sentem, né, se elas percebem que se desenvolveram dentro da organização ou não, tá? E, por fim, e mais importante para este momento, é a pesquisa de diagnóstico de clima organizacional, que é justamente essa ferramenta que mais os alunos, os estagiários, eu, enquanto psicóloga organizacional, fazendo consultoria, que eu mais aplico, tá certo? Essa é a ferramenta que é mais utilizada. O que é clima organizacional, né? É como as pessoas se sentem dentro da organização. E essa é a ferramenta que a gente vai focar na próxima aula, entendeu? Segunda-feira a gente vai falar só sobre clima organizacional. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como se fazer, o que é esse diagnóstico organizacional, o que busca, né, esse diagnóstico na empresa. Gente, até aqui tá tranquilo? Eu posso continuar? Alguém quer fazer alguma colocação? Posso continuar? Vou continuar. Vocês não estão falando nada? Larissa, Oi. eu tô com uma dúvida, porque eu achei que o diagnóstico organizacional funcionava da seguinte forma: a gente chegava,
sem um direcionamento prévio e ir detectando os problemas que a gente visse, mas parece que não. Parece que antes de fazer um diagnóstico, a gente já tem, digamos que um objetivo, por exemplo, avaliar o desempenho, o comprometimento, e aí eu vou avaliar pontualmente essa questão. Depende. Então, na verdade, quando a gente vai fazer um diagnóstico, entendi. Então depende, né? Tu tá certa. É porque assim, ó, geralmente eu sou chamada para uma empresa de consultoria, eu vou o certo é eu ir como você colocou, né? Vou lá, vou entender o que é que a organização quer, vou observar qual a necessidade, porque nem sempre o que ela quer é o que ela precisa. E é esse o nosso papel enquanto psicólogo, entendeu? Então, quando eu trago esses tipos de diagnóstico aqui, são ferramentas que pode ser que lá dentro da empresa eu identifique que eu preciso investigar melhor como é que tá a motivação. Aí eu tenho uma ferramenta para diagnosticar a motivação do trabalho. Eu vou na empresa e eles querem que eu faça que eu faça um treinamento porque que as pessoas não erram tanto, né? Então, Larissa, dê um treinamento sobre competências nas organizações, e aí eu vou observar. Tá, antes disso eu poderia aplicar um questionário para verificar como as pessoas se sentem aqui da organização, aí eu aplico uma pesquisa de clima organizacional. Eu vou sempre, Solange, primeiro visitar a organização, conhecer a empresa, como funciona, né? Para depois eu pensar em que tipo de ferramenta eu utilizo. Esse é um dos grandes desafios que a gente vai já ver aqui no diagnóstico, é estabelecer qual a ferramenta, de fato, né, vai atender aquilo que eu necessito. Estão entendendo? Pronto. Então, assim, vamos para a palavra mesmo, diagnóstico, né? Antes eu tinha um certo preconceito com o nome diagnóstico, até que ele foi, né, mudado esse conceito para as organizações. Porque diagnóstico é algo que eu via como algo taxativo. A pessoa tem tal diagnóstico, né? A organização é tal. Eu taxava, eu diagnosticava, né? Diagnóstico, afinal de contas, é um ato de discernir, distinguir ou ainda conhecer extensivamente algo. Quando eu falo sobre diagnóstico na organização, né, esse é um conceito que ele foi mudado, ele é um conceito novo, né, que está sendo usado nas organizações, tanto para a área de psicologia organizacional como para a administração, que é o levantamento de informações com o objetivo de compreender uma determinada situação, permitindo, ou seja, guiando algum tipo de intervenção em direção a um objetivo qualquer. Ou seja, o diagnóstico organizacional é o momento em que eu estou criando, eu estou levantando informações, eu estou observando, criando ferramentas de pesquisa, formulários, para me assegurar de forma muito mais tranquila os caminhos que eu devo percorrer naquela organização, entendeu? Então, por isso que é tão importante eu, enquanto psicóloga, ter esse olhar e também eu estar atrelada a um compromisso na minha supervisão. Ter um supervisor para fazer diagnóstico organizacional é fundamental, gente, não é bobagem, tá? Sempre que a gente fala de supervisão de estágio, e a gente fala de supervisão profissional, porque eu vejo que muitos psicólogos depois se formam e esquecem a supervisão e é um erro, tá? Por que é importante a supervisão na hora do diagnóstico? Porque eu vou levar as demandas que eu observei para o meu supervisor e nós vamos olhar, é como se eu levasse a imagem, eu fotografei aqui a imagem, né, dos tigres, e eu digo assim, fulana, meu supervisor, eu tô vendo isso aqui, você consegue ver mais coisas? Vamos ver o que é que tá implicando aqui, ele vai me guiar também, entendeu? Então, é fundamental que esse diagnóstico aconteça, né? E que eu tenha um respaldo de um supervisor para me ajudar também, entendeu? Isso não é despreparo, é responsabilidade para aquilo que você está fazendo enquanto psicólogo na organização, porque a gente é cheio de vícios de imagem. A gente às vezes, porque a gente já teve uma experiência no lugar, a gente acaba condicionando a mesma experiência para uma nova empresa, tá bom? Então vamos lá. O diagnóstico organizacional é um método sistemático
para a coleta e reunião de informações sobre como a organização funciona como um sistema social, aí a questão de comunitária e gestão, e uma forma de análise sobre o significado dessas informações. É uma atividade voltada para a solução de problemas que busca por causas e consequências. Ou seja, né, a gente vai criando um método sistemático, seja de observação sistemática, seja de questionários de pesquisa, seja de reunião de grupo focal. Existem várias estratégias para diagnóstico organizacional, tá? E a partir daí a gente vai buscando uma relação de causa, né, consequência. O que causa esse comportamento? Quais as consequências desse comportamento para a organização ou para determinados funcionários? Compreenderam isso? Essa a função do diagnóstico organizacional, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa, trazer alguma observação? Posso passar, né? Gente, essa imagem, o que vocês estão vendo? Como vocês interpretariam se vocês chegassem numa empresa e vocês vissem essa cena e pedissem assim, o que é que tu tá observando aí? O que é que tu acha que é? Quem é quem aí? Como vocês iriam interpretar? Diz, Solange. Não, levantei a mão sem querer, desculpa aí. Tudo bem. O que vocês estão vendo nessa imagem? Como vocês interpretariam ela? É como se o funcionário estivesse explicando para o seu, digamos, patrão sobre os avanços da empresa, sobre os picos que a empresa conseguiu atingir. Eu sempre que é assim. Era porque tá mostrando tipo um gráfico. Certo. Boa. O que mais? Alguém tem mais outra interpretação? Vocês estão vendo eles felizes, eles tristes? Como vocês estão observando o sentimento que eles transparecem nessa foto? Estão felizes? Estão tristes? O que vocês estão vendo? Bora, gente. Cadê vocês? Ah, minha filha, é complicado. Eu não sei. Tem hora que eu olhar assim, não, o rosto dele tá feliz. Tem hora que eu penso assim, não, tá triste. Mas eu acho que tá feliz. Tá, estão satisfeitos. Esse aqui, olhem bem pro rosto dele. Vocês acham que ele está feliz ou tá preocupado ou está triste? Eu acho que ele não tá gostando. Eu também acho. O outro tá mais empolgado. Certo. Ele tá meio fechado. Quem tá olhando pra tela só porque Ele deve obrigado. estar pensando no trabalho que ele vai ter que fazer depois, com certeza. Olha Então, aí. tipo, ai, ele vai comer meu fígado. É exatamente isso. Esse de terno azul deve estar falando, ó, isso aqui você tem que fazer, e o de cinza deve estar falando, meu Deus do céu, e agora? E agora? Olha só, quantas interpretações vocês estão dando a uma foto. Vou mostrar mais uma, tá? Como vocês enxergam essa organização aqui? As meninas lá de trás têm o papel informal da fofoca, aquelas duas ali, a loura e a morena, conversando. Parece que esses daqui estão resolvendo algum problema, uma proposta nova para a empresa. Certo. E aquela mulher loura lá de trás está dizendo bem assim, não, mulher, isso aqui não vai dar certo. Uhum. O que mais? Ela é bem característica daqueles filmes americanos que, tipo, de telemarketing, essas coisas que não tem bem paredes dividindo um setor de outro. É mais uma sala dividida por aqueles... Eu não sei falar o nome dessas paredezinhas assim. Uhum. Chamam-se estrutura horizontal, e não tem paredes, né, dentro da organização. É bem isso que Cristiane colocou, né? Que é do senhor estagiário. O filme era nesse formato, a empresa. Uma estrutura horizontalizada, né? Dá pra gente ver por essa imagem se as pessoas estão... Como é o clima dessa empresa? Dá sim. É como o clima? Como é que as pessoas estão? Elas estão satisfeitas, insatisfeitas? É uma organização que as pessoas trabalham bem em equipe? Eu acho que são engajadas.
Dá pra gente pensar ou idealizar um tipo de empresa para eles? Que tipo de empresa é essa? Eu Parece diria mais informal. uma empresa mais informal. Boa. Gente, tem muitas interpretações para serem dadas a essa imagem, desde a organização dos papéis, a estrutura, como vocês colocaram, das paredes, das mesas, a roupa das pessoas que trabalham nela, tá? Então tem muita coisa que dá pra gente pegar nas entrelinhas dessas imagens, tá? E cada organização ela traz uma série de significados. Vamos ver essa daqui, né? O que vocês estão visualizando aqui? Uma empresa mais formal, uma questão mais hierárquica. Burocrática. Vocês acham que aconteceu o que é aqui? Porque vocês estão vendo que eles estão aplaudindo, né? E esse aqui tá rindo. O que que aconteceu? Uma verticalidade boa. Parece Acho que ele que levou alguma proposta e as pessoas gostaram Pronto. do que ele propôs. é como se fosse aqueles filmes americanos de empresas e tudo mais, que tem sempre uma pessoa que vai apresentar algum projeto, aí leva um data show, aí fica ali na frente apresentando e quando termina os outros aplaudem, né? Se for Pronto. bom. Bem formal, né? Bem formalizado, igual novela da Globo, né? Que sempre tem essas coisas e filme americano. E se eu dissesse pra vocês que ele era um chefe, né? Que ele trouxe uma proposta que não é tão interessante, que a maioria sabe que vai se ferrar com essa proposta que ele trouxe, mas ele é um chefe que necessita, né, de ser elogiado. E para isso as pessoas tiveram que bater palma mesmo sem concordar com a ideia, para que pudesse massagear o ego dele e a partir disso ele não tomasse nenhuma medida contra os funcionários. Vocês concordariam? É possível isso? A menina estava colocando as respostas da burocrática e tal, eu pensei nisso, que talvez por ele estar em pé, ele fosse uma figura de autoridade dentro da empresa e que os outros talvez estejam aplaudindo, porque justamente ele é uma figura de autoridade, se eles não aplaudirem, corre risco de perder o emprego. Isso, exatamente. Pode acontecer essa situação também. Então percebam quantas nuances tem numa percepção de diagnóstico quando a gente está observando. Por isso que não basta olhar para o que se trata, é preciso entrar nas organizações, conversar, conhecer, estar lá dentro, observando a dinâmica de como as pessoas agem, entendeu? Para que a gente possa de fato conhecer, né? E não simplesmente julgar, porque isso representa uma coisa, pode representar outra também, pode ser outra. Diz, Evelyn. Larissa, essa noção que tu trouxe da empresa, que ele provavelmente estava trazendo uma proposta que não era muito boa, mas os funcionários teve que aplaudir. Caso realmente seja isso, mudar a visão do gestor é mais difícil do que mudar a visão dos funcionários? A visão dos funcionários é difícil as duas coisas, porque eu não posso, né, frente à organização, dizer para os funcionários que eles, a tua pergunta massa, dizer para os funcionários que eles precisam ter uma autonomia maior, né, bater de frente com o chefe. O meu papel ao observar uma situação como essa, é levar para ele o que eu observo, né? E aí, para isso, gente, eu tenho que ter muito cuidado e sutileza, porque já que ele é um chefe, isso é real, tá, gente? Eu trouxe para vocês essa imagem porque me lembrou muito bem uma experiência que eu tive numa consultoria, que o chefe falava uma besteira, mas no final o pessoal aplaudia. E aí a minha atuação foi com o gestor, foi com essa pessoa aqui, tá? E aí, gente, sendo bem sincero, eu fui para um lugar em que ele pudesse, né, se colocar no lugar do outro, né? E aí eu sempre falo, a partir da minha abordagem, eu meio que frustrei ele mesmo, sabe? Sobre
quando ele dizia que ele era bom demais e que os outros eram ruins, eu perguntei a ele quem estava gerindo a empresa e por que que ela era tão bom, que ele era tão bom como gestor que ele não conseguia ter ninguém bom na empresa, tão bom quanto ele. Então, se as pessoas não eram boas nas organizações, ele tinha uma responsabilidade sobre isso, entendeu? Então, eu acabei meio que frustrando ele nessa situação, ele ficou meio que chateado comigo, né? Mas eu fui franca, né? Eu fui sincera com ele nesse aspecto, né? Que é real. Eu coloquei pra ele uma pergunta, tá? Por que na empresa só quem é bom é você e você precisa dos outros pra fazer a empresa acontecer? Aí ele disse assim, mas é porque sou eu que sou o dono, então eu só queria que as pessoas pensassem como eu. Eu disse, mas você faz eles pensarem como você, né? Por que você não consegue ver que fulano de tal também se esforça para fazer e você não reconhece, né? E ao final das contas, gente, o meu papel enquanto psicólogo que estou frente a esse diagnóstico, observando esses comportamentos, é intervir. Porque se eu fizer corpo mole e eu for também uma pessoa que vai manter e aplaudir esse tipo de comportamento, eu não estou fazendo diferença nenhuma. Eu estou só recebendo meu dinheiro e possivelmente eu não vou ter bons resultados. E aí depois ninguém nunca mais vai me chamar para a empresa. Se eu não mudei nada, se eu não propus nenhuma mudança, para que continuar com o meu serviço? Tá bom? Então eu tô fazendo um desserviço. Ficou claro? Certo? Sim, ficou. É exatamente quando tu passou o trabalho o semestre passado, a gente foi entrevistar a Mônica, aquela que até deu um mini curso pra gente. E ela falou a mesma coisa que você. Tipo assim, a gente tem que demonstrar conhecimento sobre o que a gente tá oferecendo à empresa. E não apenas baixar a cabeça só porque ele é o dono. Sim, isso mesmo. É esse o nosso papel, entendeu? Então, assim, esse, gente, é o nosso fundamento pra gente pensar em diagnóstico organizacional, tá? E aí, deixa eu só... Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui começou uma chuva enorme. Eu tô em João Pessoa, não sei se eu já disse a vocês, mas eu não tô conseguindo ouvir vocês, porque o barulho da chuva tá enorme. Mas vocês estão me ouvindo? Ou tá atrapalhando o barulho da chuva? Agora o barulho da chuva a gente dá para ouvir. Que tá enorme. Ó, vamos continuar, tá bom? Se falhar a internet, vocês vão me avisando. Quando a gente fala de diagnóstico organizacional, o texto ele aponta para um processo de decisão gerencial de forma cíclica, né? As decisões organizacionais, as decisões gerenciais que eles dizem, né, faz parte desse ciclo aqui, tá? Que é diagnóstico, né? Diagnóstico, decisão, ação e avaliação. O tempo todo a gente está nesse processo ciclo para tomar decisões gerenciais. Como é que a gente faz um diagnóstico, né? O diagnóstico parte de algum tipo de evidência, tá? Quais são as evidências de um diagnóstico? É um comportamento diferente, é uma situação atípica que aparece na empresa, isso tudo é um diagnóstico, tá? Como as pessoas se sentem dentro da organização, né? Tudo que tem dentro de um contexto de trabalho é um tipo de evidência do que revela essa organização, entendeu? São evidências do que a gente traz. Então, por exemplo, na imagem, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Essa imagem que é que o gestor aqui está rindo, está feliz, contente, né? Com a mão no bolso, ele é uma empresa extremamente formal pela vestimenta. Aqui eu já trago alguns diagnósticos. As evidências que eu tenho aqui em empresa formal, que ele apresentou um gráfico, que ele está feliz com o que ele está mostrando e parece que o restante também está feliz. Essas são as evidências que tem sobre a situação. É um tipo de diagnóstico. Depois eu vou decidir, né, frente ao diagnóstico, a evidência que me é dada. Eu vou planejar, agir frente àquilo que eu estou vendo, né? E avaliar minhas tomadas de decisões, as minhas ações realizadas.
O tempo todo dentro de um trabalho a gente vai fazer isso, diagnosticar, decidir, agir e avaliar. O tempo inteiro, nosso papel, né, é promover isso, né, ver, decidir o que fazer com aquilo que a gente está vendo, agir, né, e avaliar. Tudo numa organização, ela passa por esses 4 parâmetros, tá certo? Ficou claro isso, gente? Pronto, vou passar, tá? Então, assim, quais são os desafios para realizar um diagnóstico organizacional? Aí tem a ver com a pergunta que Solange fez agora há pouco, né? O primeiro desafio é estabelecer que tipo de informação é relevante, né? E deve ser coletada. Por exemplo, como Solange colocou, mas eu achava que a gente entrava na empresa e ia escutar o que tinha para ser feito, observar. É justamente isso. Vou falar da minha experiência quando eu entro numa empresa, tá? O que é que eu vou? Geralmente sou convidada e eu vou conversar com o diretor ou com o gerente da empresa que me convidou. Ele vai trazer várias informações, né? E nesse momento de escuta do gestor, eu vou tentando compreender como é a organização. Então, existe um script de perguntas que eu geralmente não posso esquecer para os gestores. Antes eu levava esse script comigo. Hoje, a partir da minha experiência, por exemplo, tem psicólogo que não usa mais anamnese, né? Já outros não deixam de ter seu script de anamnese. Eu hoje já não utilizo mais esse script de anamnese na organização, porque eu já sei quais são as perguntas que eu devo fazer, que eu preciso ter para realizar um bom diagnóstico, entendeu? Então, eu até posso trazer para vocês quais são essas perguntas fundamentais para se realizar um bom diagnóstico, né? Perguntas do tipo, quais são as melhores competências que você tem aqui, onde você quer chegar, o que você tem hoje, qual planejado, qual real. São questões como essa que a gente vai já colhendo informações, né, da própria diretoria. Depois a gente vai para uma observação sistemática. Então eu vou para lá, vou conversar com os setores, depois vou conversar individualmente com alguns funcionários. Então existem métodos para diagnóstico. Então são coletas de informação, né? E o desafio é estabelecer como eu vou coletar essas informações dentro de uma empresa enorme. Outra questão que a gente vai observar é a necessidade de identificar um modelo, ou seja, uma ferramenta de aplicação da realidade que sirva de parâmetro para a interpretação e compreensão dos resultados encontrados. O que é isso? Observar. Fiz um levantamento, né, de um possível diagnóstico. Eu estou precisando entender se de fato isso acontece. Por exemplo, eu preciso identificar se as pessoas na organização têm potencial, têm potência de equipe, né? E aí eu vou verificar se essa ferramenta que eu tenho à minha disposição, ela pode ser aplicada à realidade da organização. Por exemplo, existem algumas ferramentas de diagnóstico, elas são validadas no Brasil, que eu não posso aplicar ela para construção civil, porque na construção civil tem pessoas que são analfabetas, não conseguem ler. Então, a mudança da aplicação da ferramenta, ela precisa ser uma ferramenta que ela precisa ser lida. E aí, quanto mais rápido e mais curta for essa ferramenta, melhor a aplicação dela, entendeu? Então, o desafio é ver quais são as informações que eu vou coletar dentro da empresa, que é diferente de empresa para empresa, e como eu vou adaptar a ferramenta que eu encontrei para a realidade daquilo que aquela organização quer. Por isso que é tão difícil trabalhar com psicologia organizacional, mas é o maior prazer que eu tenho. É desafiador porque não tem receita de bolo. Cada empresa vai necessitar um olhar diferente, uma ferramenta diferente para a nossa investigação, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Posso passar, né? E aí, dentro desse diagnóstico organizacional, a gente tem uma responsabilidade.
qual a nossa responsabilidade frente a esse diagnóstico que a gente realiza, né? Toda ação de diagnosticar desperta nos trabalhadores um conjunto de expectativas em relação a alguma forma de mudança ou intervenção. Gente, toda empresa que a gente vai, a gente cria uma expectativa com relação a alguma mudança, ou com uma mudança positiva ou negativa, vai depender das expectativas que são lançadas para o trabalhador. Mas, de todas as experiências que eu tenho em consultoria, quando eu vou para a empresa, o que a gente escuta é meio que uma massagem no ego da gente, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa massagem no ego, que é tipo assim, eu só vejo mudança quando Larissa chega. Eu tô doida que Larissa chegue. Larissa, como é bom te ver aqui na empresa, porque sempre que tu chega tem alguma mudança boa pra gente. É uma massagem no ego, é ótimo pra mim ouvir isso. Só que eu quero saber por que ela está falando esse tipo de coisa e será se eu vou atender às expectativas dela, né? Será se o que ela quer que eu faça de mudança eu vou realmente conseguir? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que está por vir. Por quê? Porque se não existe uma firme decisão de intervir, não há razão para diagnosticar. Quando eu falo isso, gente, é que se uma empresa propõe que você identifique os pontos, né, a melhorar, ou que tem de bom, que precisa melhorar mais ainda, e eu não conseguir intervir, eu não preciso estar lá. Então, a primeira coisa que nós precisamos dizer para um gestor, para um diretor que nos contrata, é dizer que, sim, eu vou investigar, eu vou verificar o que acontece, mas você também me dá condições de intervir da maneira que for necessária, porque muitas vezes as pessoas querem que a gente faça o diagnóstico da organização, mas eu não sei até que ponto o funcionário está disposto a bancar essas tomadas de decisão de intervenção. Por exemplo, uma vez eu fui para uma empresa, eu passei 1 ano nessa empresa sendo consultora lá, eu ia quinzenalmente. E ao longo desse meu período eu fiz supervisão também e eu cheguei a um tipo de conclusão, né? Eu coloco conclusão em aspas, porque foi o que eu percebi, pode ser que a pessoa mude, né? Eu percebi que que eles estavam querendo fazer um processo de avaliação de desempenho e quem ia avaliar era o gerente. O gerente da empresa era uma pessoa extremamente arrogante, pessoalista, e eu coloquei para os diretores: não dá para a gente fazer avaliação de desempenho sendo fulano de tal o gestor de fazer a avaliação, porque ele é pessoalista, ele não vai avaliar de forma justa. Aí ele disse assim: o que é que você quer que a gente faça? Ele disse de jeito pra gente. Eu disse assim: você acha que essa pessoa tem condições de avaliar? Tem não, realmente fulano de tal não tem condição de avaliar de forma justa, ele vai levar pro pessoal. Mas assim, vocês querem a avaliação de desempenho implementada na empresa? Queremos, a gente tem que fazer isso. Eu disse: pois então, vocês precisam demitir ele. Percebe a questão? Eles: não, pelo amor de Deus, a gente não pode demitir fulano de tal, não. Então, até que ponto vocês estão dispostos a bancar com o diagnóstico que eu realizei? Porque vocês estão na cara que a pessoa não dá para fazer, vocês querem, então é algo que foge da minha decisão. O que eu indico é isso. Se vocês vão bancar com isso, é um problema de vocês, tá? E aí isso fez com que eles tomassem uma decisão a partir daquilo que eu coloquei. E foi muito desafiador para eles ter que desligar uma pessoa que há muito tempo trabalhava com ele, mas que estavam trazendo, esse gerente estava trazendo muito problema para a empresa. Estão entendendo a situação? De como isso chega para os gestores, que nem sempre eles estão dispostos a bancar com aquilo que é diagnosticado na intervenção. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Após o diagnóstico organizacional, né? Vocês estão me acompanhando, né, gente? Depois que eu faço um diagnóstico organizacional, existem várias possibilidades de ações. Em geral, o texto aponta 4 tipos de ações que, em geral, é realizada após um diagnóstico organizacional, que é ações de treinamento e desenvolvimento para os trabalhadores,
desenvolvimento de habilidades sociais, ou seja, um tipo de desenvolvimento de habilidade de relacionamento, por exemplo. As pessoas sabem, tem um problema na comunicação, né? Mas as pessoas sabem como deve fazer para se comunicar melhor. Mas por questões de relacionamento interpessoal, elas não conseguem aplicar. Então, eu preciso fazer um tipo de ação que faz com que as pessoas desenvolvam habilidades sociais de relacionamento, tá certo? Então, isso é uma das ações possíveis. A outra ação é a redefinição de processos de trabalho. Eu, a partir do diagnóstico, percebi que o que está provocando problemas é como as pessoas fazem a burocracia do trabalho. Será se de fato está sendo bem organizado? É como se eu fosse meio que o Taylor da organização. Eu verificasse o que está ocasionando atraso, eu verificasse que existem processos que são feitos que não são necessários. É uma redefinição dos processos de trabalho em si, das atividades laborais dos trabalhadores. E por fim, né, práticas e estratégias organizacionais. São ações que vão revelar o topo da pirâmide, tá? Então, dentro de uma pirâmide organizacional, eu preciso traçar estratégias que venham a promover mudanças para essa organização de forma gerencial. Então, o foco do meu treinamento não, da minha intervenção após um diagnóstico, é propor mudanças na sensibilidade dos gestores, na mudança comportamental da gestão específica, entendeu? Por isso que vai para práticas mais estratégicas dentro da organização. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Sim? Pronto, pode falar. 2 pessoas levantaram a mão. Decidam aí quem vai. Larissa, Oi. pode repetir esse último tópico aí que eu não entendi, práticas e estratégias organizacionais, por favor? Quando a gente vai a gente pode, dentro da organização, e esse é o mais comum, né, do que se imagina, a gente vai para uma intervenção mais direcionada às estratégias organizacionais. O que é isso? Né? A gente vai para uma ação de intervenção para como os gestores dentro da empresa, os diretores ou os gerentes, eles se comportam e quais as medidas gerenciais que eles estão tomando que acabam interferindo no processo da organização como um todo. Então, dentro disso, eu vou implementar noções de gestão neles. A maioria das consultorias, né, dos diagnósticos que eu faço, assim, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, 60% das consultorias que eu fiz, o diagnóstico que eu percebi é que os problemas, elas estão nas estratégias da organização. Quando eu falo estratégia, é mudança de gestão, mudança no tipo de cobrança, no tipo de forma de cobrar dos funcionários, a advertência que é feita. Por exemplo, geralmente as empresas, elas têm um tipo de cultura de punir os funcionários, de evitar que os funcionários usem celular na empresa, uma série de controle que eles acreditam que é bom para fazer na empresa que causa adoecimento. Por exemplo, eu lembro de uma estratégia que eu precisei intervir de uma empresa que ninguém da empresa poderia usar celular. Por que as pessoas não podiam usar celular? Porque eles passam muito tempo no celular. Tá, mas por que vocês estão preocupados se as pessoas estão usando o celular? Porque elas estão demorando a entregar trabalho, entregar resultado. Aí eu coloquei para eles, vocês acham que as pessoas não entregam resultado é porque usam muito celular? Pode até ser um fundo de verdade, sim, as pessoas perdem tempo usando o celular. Mas vocês já pararam para dizer para eles quais as consequências de eles não entregarem o resultado? Não é proibir que eles usem o celular, eles podem usar o celular, portanto que eles entreguem o resultado no horário, no dia que é solicitado. E que se ele não entregar, as consequências vão ser outras. Por exemplo, eu posso retardar um outro processo de outro setor. A gente vai para ampliar a pessoa para dizer assim, o impacto de tu não entregar um resultado é a empresa perder
financeiramente tantos por cento disso, é você fazer com que o funcionário X atrase o seu trabalho, porque depende de você. E por fim, caso isso aconteça mais vezes, a gente vai para uma advertência escrita, a gente vai para uma advertência verbal até a suspensão. Não precisa ficar criando controle de não uso de proibição de celular. A gente precisa fazer com que as pessoas, fazer com que os gestores nessas estratégias organizacionais, as pessoas mudem o comportamento pelo resultado do trabalho, não por proibição tão pequenas. Entendeu? São tipos de intervenções como essa que nós precisamos fazer dentro do trabalho. Tá bom? Gente, hoje a gente termina esse conteúdo, tá? Termina esse conteúdo, não, a gente vê até aqui. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre pesquisa de clima organizacional. Por que a gente vai focar na pesquisa de clima organizacional? Porque é uma das ferramentas que a gente mais usa dentro das organizações, que é para medir o grau de satisfação dos funcionários e o que a gente busca investigar nesse instrumento, tá? Então, a gente vai se deter na segunda-feira para falar sobre pesquisa de clima organizacional, tá bom? E aí... Tá, Larissa, Oi. Esses slides estão no aula online? Não, ainda não coloquei, mas já vou colocar para vocês, tá certo? Tá ótimo, obrigado. E aí, se vocês quiserem vendo esse livro, vocês podem começar pelo capítulo, né, pelo uso de ferramentas, a página 11 desse livro. Não é nem um capítulo, é tipo como se fosse o prefácio desse livro, gerou essa aula de agora, tá bom? É bem curtinho. Isso, Mara. Eu queria saber, assim, se é crime, porque eu fui na biblioteca e aí eu printei e transformei em um PDF. Aí eu queria saber se posso disponibilizar no grupo para as pessoas ou se eu vou ser um criminoso por ter feito isso. É crime, sim. É crime porque, como eu posso dizer, você está tirando fazendo com que as pessoas... Qual a diferença entre estratégias nas organizações e ferramentas? As estratégias organizacionais são planos. Planejamento. Estratégia é planejamento, né, de ação para aquilo que eu estou vendo na organização. Ferramenta é instrumentos, né, de pesquisa, são ferramentas que eu utilizo para colher dados, para criar estratégias organizacionais. Então, geralmente eu utilizo uma ferramenta organizacional para gerar resultado, para que assim eu possa gerar diagnóstico, para que assim eu possa criar novas estratégias na organização. Foi gravada. Foi gravada, minha gente? Vocês estão lembrados? Foi não. Acho que não, que foi só sobre a prova, não foi? Foi, eu esqueci, Bruna, de gravar. Eu lembrei disso agora. O nome do livro é Ferramentas de Diagnóstico para as Organizações de Trabalho. Eu vou colocar a foto dele no grupo, tá bom? Para vocês. Ana Paula, não sei se eu consegui te responder a diferença entre ferramentas e estratégia organizacional. Ficou claro para ti? Pronto, vou explicar novamente. Aqui assim, ó, ferramentas são instrumentos de pesquisa, são instrumentos que a gente utiliza para colher dados. Por exemplo, a gente faz uma pesquisa com formulário. Então, tem lá a pesquisa com formulário que você vai responder. Concordo, não concordo, me sinto satisfeito, me sinto satisfeito. Eu estou colhendo dados. Isso é uma ferramenta para colher dados. A estratégia organizacional é uma ação que eu faço depois ou durante, né, o processo de diagnóstico. Qual a estratégia para eu, por exemplo, a estratégia que eu vou utilizar para colher informação sobre a motivação dos funcionários é a ferramenta organizacional. Estratégia é o todo e a ferramenta é parte dessa estratégia. Entendeu? Esse ok ficou muito vago. Tu entendeu ou não entendeu? Eu repito, não tem problema. Ó, deixa eu tentar explicar de forma
tentar explicar de outra forma. Estratégia, quando a gente fala esse nome, estratégia na organização, nada mais, nada menos do que planos de ação, planejamento para um processo de intervenção na organização. Ferramenta organizacional é um instrumento. Quando eu falo instrumento, é um documento, uma ferramenta pode ser algo que eu coloque como dado concreto para que as pessoas respondam, para que a partir daí eu colha dados, entendeu? É um instrumento de pesquisa. E ela vai me ajudar a criar um maior planejamento para minhas ações. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Na próxima semana, né, na segunda-feira, a gente dá continuidade a esse conteúdo falando sobre clima organizacional. Assim que eu disponibilizar esse link da aula no grupo, eu mando para vocês, tá certo? Então é isso, gente. Bom dia para vocês, bom final de semana, tá? Vou falar sobre a AVP segunda, tá bom? Posso falar sobre isso. Larissa, não Obrigado, Larissa. Um beijo. Não esquece do quê? De colocar o slide. Coloco, vou mandar agora, tá? Tá Beijo. bom. Beijo.